meus amigões, minhas amigõezonas, que prazer ter você aqui comigo para iniciar uma nova semana. Minha gente, a gente sabe que tem muito homem ceboso que, ó, nas mulheres, ó, estoura a latinha delas, né? Muito homem ceboso que não vale nada. Mas, minha gente, por incrível que pareça, também existem mulheres tóxicas, perversas, que não valem nada. Hoje eu vou falar, minha gente, do ator que sofreu na mão das pessoas que ele mais amava, minha gente. Ele viveu uma vida de luxo, fama, status, algo que os réis mortais jamais conseguirão experimentar. E teve um fim muito triste e deprimente e apanhando da mulher, minha gente. Depois da vinheta, eu conto tudo pra vocês. Minha gente, Patrick Wayne Swayze nasceu no dia 18 de agosto de 1952 em Houston, no Texas. Ele era filho de Patricia Yvonne Heller, uma coreógrafa conhecida como Patsy. Ela era muito famosa entre as coreógrafas dos Estados Unidos, minha gente. Uma pessoa muito talentosa e muito rígida. Ele também era filho de Jesse Wayne Swayze. Ele era um engenheiro e desenhista. Minha gente, a infância do Patrick já foi muito conturbada. A mãe dele tinha um sonho de que ele fosse um bailarino e um atleta de alta performance. Ela fazia de tudo para o menino fazer balé e ser tudo do jeito que ela queria. Só que ele tinha um sonho, minha gente. Ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas a mãe dele fez de tudo para afastá-lo desse sonho. Ele começou durante um tempo ali a treinar balé com sua mãe. Na verdade, isso desde os seus 5 anos de idade. Ele tinha outros 3 irmãos, porém, a sua mãe diz que ele tinha herdado um talento sobrenatural que os outros não tinham, e ela não podia desperdiçar essa chance. O Patrick, minha gente, estudava num colégio católico, e ele começou a sofrer muito bullying das crianças, porque viam ele sempre com aquelas carças coladas com os ovos marcando, sabe, minha gente? E ele voltava pra casa e falava: mãe, não quero mais, mãe, tá tudo apertando aqui, mãe, meu braulio tá marcado, as crianças tá me zoando, lá, as carças que ele dança. E a mãe dele falou: você vai dançar, menino, você vai ser um atleta, um bailarino de alta performance. Eu não quero nem saber dos seus colegas, eu não tô nem aí pros seus colegas, você tá escutando? Hã? Você é meu filho e eu mando em você. E o garoto falava que não queria dançar de jeito nenhum. E aí o que acontece? Ela começou a dar, ó, uns tabefe no menino, que começou a sofrer agressões. Isso, minha gente, desde os seus 8 anos mais ou menos. E diz que tudo que ele fazia de errado, todos os passos que ele errava, tudo era motivo para uma surra. Volta e meia, ele tinha que ir pro colégio, minha gente, num pleno calor, com umas blusonas de manga, uma jaquetona tampando o zíper até em cima, porque ele tava cheio de hematomas e marcas das surras que ele levava da sua mãe. E o pai dele, que era um banana que só ficava vendo, falou: tá errado isso aí. Falou: mulher, para de bater no meu filho, hein? Senão eu vou largar de você, eu vou abandonar você e vou atrás de outra família. Sua cebosa, para de bater no meu filho! Aí o homem começou a apanhar também, minha gente. Era uma coisa louca essa família. Só que o Patrick, ele ia desenvolvendo habilidades extraordinárias para dança. E cada vez ia ficando mais rígido e criterioso. Devido às agressões que ele sofria da mãe dele, minha gente, ele começou a desenvolver uma depressão. Isso apenas aos 15 anos. E começou a consumir muito álcool e cigarros. Ele disse que o hobby que ele tinha, minha gente, era andar a cavalo quando ele estava extremamente frustrado, depois encher a cara. Ele também começou a fazer lutas de artes marciais para poder bater nos moleques que ficavam fazendo bullying com ele. E aí ele disse que a coisa começou a melhorar, com os outros: que maricona, nossa, olha esses ovos marcados, que coisa feia. Ele ia lá: que foi, moleque? Que foi? Eu vou estourar a tua cara, seu cretino, seu ceboso. Ele ia lá e acabava com a molecada, minha gente. Além do balé clássico, a mãe dele também colocou ele para fazer patinação. E ele, minha gente, disse que tomava cada cacete da mãe quando ele caía no chão. Já caía no chão, tava lá: ai, caí, tá todo ralado. Tá ralado? Você caiu? Você caiu? Você caiu?
e a mãe dele estourava a cara dele, minha gente. Era uma loucura. Essa mulher era meio louca, sei lá, viu? Até que em 1971, a sua vida, que estava toda cinza, começou a ganhar cor. Uma menina chamada Lisa Niemi, de apenas 15 anos, se matriculou na escola de dança da sua mãe. Ele olhou para ela e falou, que cocotinha, nossa, tô louco pra dar uma buzinada, uma beliscada. Ai, essa mulher é linda demais, acho que eu tô apaixonado por ela, hein? Só que a Lisa não queria nada com ele. Ela falava que ele era muito garanhão, muito pegador, que a fama dele na vizinhança não era boa. E ela falava, te enxerga, rapaz, não quero nada com você não, tô aqui só pra dançar. Quem você pensa que você é? Olha aqui pra mim, olha, que filé de qualidade, que coisa boa. Você acha que eu vou querer ficar com um cara igual você? Até que um dia, em um festival, a mãe do Patrick colocou ele pra dançar junto com a Lisa. E aí, minha gente, disse que os dois estavam dançando, de repente ela sentiu alguma coisa, falou, para de me cutucar lá embaixo, Patrick. E ele, mas não tô cutucando minhas mãos pra cima. Você já sabe o que aconteceu, né, minha gente? Você já sabe, barraca armou, né? E depois dessa cutucada magnífica, Lisa se apaixonou por ele. E os dois, minha gente, começaram a desenvolver uma louca história de amor. Só que na época ela tinha 15 anos e ele já tinha 19. A família dela começou a pressionar, falou, minha filha não é nenhuma quenga velha não, pra ficar com um menino assim. Não sei não, vai ter que assumir minha filha. E os dois noivaram, minha gente. Em 1972, ele se mudou para Nova York para poder terminar a sua formação na dança, minha gente. E ela foi junto com ele, porque ele queria ir sozinho. Não vai sozinho, vai. Não é porque você usa essas carças tochadas no rabo aí que as mulheres não vão olhar. Porque você, apesar de fazer balé, você é machão, você é safado. Você olha com o olhar pros outros assim, sabe, de lobo mal, assustado. Tipo, sabe, essa coisa, não vou deixar isso não. Vou junto com você. E os dois ficaram lá, minha gente, até 1975, que foi o ano que os dois finalmente se casaram. A vida parecia perfeita para os dois. Eles estavam vivendo um sonho. Só que a Lisa tinha um desejo incontrolável. Ela queria ser mãe. Isso impactou negativamente demais e já eu volto a falar sobre isso. O Patrick, minha gente, começou a fazer vários testes profissionais de balé. Ele queria ser reconhecido por uma grande empresa. Ele fez um teste para ser bailarino da Disney e acabou sendo aprovado. Isso deu muita animação para ele, que falou, nossa, tô fazendo teatro musical aqui na Disney, quero ir para Broadway. Foi fazer na Broadway também e foi um verdadeiro sucesso. Realmente ele era muito talentoso. Só que ele queria mais, minha gente. Ele queria ser um dia famoso nos cinemas. Logo o casal se mudou para Hollywood, minha gente. E eles pensavam que em Los Angeles as portas se abririam para ele. No início deu tudo errado, minha gente. A mãe dele lá atrás já falava, não vai pra lá, menino, seu futuro é na dança, não é no cinema. E ele falava, mãe, deixa eu cuidar da minha vida, mãe, você já me bateu a vida inteira, eu tô aqui tudo cachaceiro por sua culpa. Deixa eu fazer o que eu quero da minha vida, sua cretina. Só que, minha gente, palavra de mãe, boca de mãe, quando joga uma praga, que coisa que tem. Se a mãe fala, pega o guarda-chuva antes de sair, você fala, que guarda-chuva, não sou velho pra usar guarda-chuva, nem vai chover. Você sai na rua, cai aquela tempestade, o céu tá limpo na hora que você saiu. Mas cai aquela tempestade, cai granizo no chão, mesmo. Sempre acontece. Toma cuidado com isso. A mãe falou, aconteceu. Às vezes tá querendo casar com um homem, a mãe, não vale nada. Não casa com esse homem que ele não presta. Não casa, porque não vai prestar mesmo. Mãe, sei lá, tem uma visão além, sabe? É uma visão de física quântica, que a gente ainda não sabe descobrir de onde vem, né? Mas, minha gente, a Lisa e ele se mudaram lá pra Los Angeles e passaram muita dificuldade financeira. Chegaram a passar fome. Ele não queria dar o braço a torcer para a família, que a mudança tinha sido um fracasso. Então ele começou a trabalhar de carpinteiro, de atendente de lanchonete, e a Lisa já começou a ameaçar ele. Falou, se você não arrumar um emprego decente, eu vou embora. Eu, Lisa Niemi, não sou mulher para ficar trabalhando em McDonald's não, sabe? Ficar servindo atrás de balcão. Olha só pra mim. Dá um jeito, homem! Dá um jeito, porque senão eu tô vazando. Até que em 1979, ele fez um teste para o filme A Febre dos Patins. E ele conseguiu, minha gente, estrelando nos cinemas.
como ele era um cara muito, mas muito criterioso, perfeccionista, ele fez um sucesso logo no primeiro filme. E as portas de Hollywood se abriram para ele. Em 1982, ele fez um filme chamado Vidas Sem Rumo. Esse filme teve a estreia também do ator Tom Cruise. Olha que filme pé quente, man. Quem estrelou lá fez sucesso. Só que nesse mesmo ano, o seu pai acabou falecendo. E as feridas e traumas do passado, minha gente, se abriram ainda mais. Porque ele dizia que quando ele sofreu agressões da mãe a vida inteira, o pai dele era aquele que dava amor, que dava carinho. E era a pessoa número 1 no mundo pra ele, minha gente. Aí o homem começou a encachaçar de uma vez mesmo, encachaçar. Dizem, minha gente, que ele chegava a tomar uma garrafa de uísque sozinho no dia. O homem era uma boca de cana, né? Cachaceiro dos bons. No ano seguinte, ele participou do filme Veia de Campeão. Depois ele fez o filme Amanhecer Violento. Até que, minha gente, logo surgiu o primeiro grande sucesso da sua carreira, onde ele foi conhecido mundialmente. Eu tô falando do filme Dirty Dancing, Ritmo Quente. Quando ele recebeu o convite para participar de Dirty Dancing, ele não queria, porque a atriz que contracenou com ele, a Jennifer Grey, era uma inimiga dele. Os dois tinham trabalhado juntos no filme Amanhecer Violento, e o santo dos dois não tinha casado. Aí quando convidaram ele pro filme, ele falou, até fácil, mas não quero essa menina não. Essa menina não sabe dançar. Ela anda, parece que ela tá cagada, sabe? Parece que tá assada, não sei o que acontece com ela. Não quero contracenar com ela de jeito nenhum. E o diretor falou, ou é com ela ou você não faz um filme, eu coloco outra pessoa no lugar, tá tudo bem. Ele falou, tá bom, eu vou fazer, mas se ela falhar comigo, mas se ela falhar comigo. E dizem, minha gente, que os ensaios do filme eram caóticos. E a Jennifer foi quem pensou em desistir. Ele brigava com ela por tudo. Ela tava dançando e falou, que é isso aí? Você tá parecendo uma pata manca, o que você tá fazendo? Você tem problema, menina, porque você não consegue pegar um passo básico. Eu mando você erguer a perna pra direita, você joga a esquerda pra trás. O que tá acontecendo com você? Você não tem noção? Só que a Jennifer, minha gente, nunca foi bailarina profissional. Até que durante as gravações os dois foram se entendendo. Ela abandonou o set diversas vezes chorando, mas depois ela foi entendendo que esse era o jeito profissional dele. E os dois se tornaram grandes amigos. E o filme foi estrelado em 1987, sendo, minha gente, recordista mundial de bilheteria. Vale lembrar que esse filme era um filme de baixo orçamento, que ninguém acreditava muito no filme. E, minha gente, o filme no primeiro mês rendeu a bagatela de 250 milhões de dólares, deixando todos os produtores rindo sozinhos. Após o sucesso do filme, Patrick se lançou como cantor e gravou o hit She's Like the Wind. Essa música virou um hit mundial na época, mudou a vida dele por completo. O filme Ghost. Quando falaram que teria um teste para o filme Ghost, ele logo se interessou pelo roteiro, porque ele se lembrava do seu pai. E logo de início, o diretor disse que ele teria que contracenar com a atriz Demi Moore. Mas, minha gente, a Paramount não queria que fosse o Patrick o ator. Eles estavam investindo todas as fichas no ator Harrison Ford. Só que o Harrison, quando viu o roteiro do filme, falou, que é isso aqui? É espiritismo, com drama, com comédia, que palhaçada esse negócio de filme. Eu não quero fazer esse filme não, esse filme vai acabar com a minha carreira. Passo. E o Patrick fez o teste. No teste ele emocionou todo mundo, man. Ele chorava, escorria arranho do nariz, assim, sabe? Porque ele lembrou do seu pai. E aí quando ele foi escolhido para o papel, ele dizia que só faria o filme se tivesse a atriz Whoopi Goldberg do seu lado. Ele era muito fã dela, embora não a conhecesse pessoalmente. A aposta dele deu tão certo, mas tão certo, minha gente, que a Whoopi ganhou o Oscar de melhor atriz naquele ano com o filme Ghost. O filme, minha gente, explodiu. Foi o maior hit dos anos 90, com certeza. Até hoje, na sessão da tarde, de vez em quando, ainda passa Ghost, porque o filme foi um tremendo sucesso. O filme em 6 meses arrecadou 500 milhões de dólares, minha gente. Foi um filme, tipo, fenomenal. Foi uma coisa, assim, de outro mundo. O Patrick estava no topo do mundo. Em 1991, ele foi eleito pela revista People o homem mais sexy do planeta. Ele já estava se achando, nossa, sou casado com uma mulher que eu sempre quis, um ator reconhecido internacionalmente, agora sou o mais lindo do planeta. O que falta pra mim? Um bebezinho, né?
E aí ele começou a falar pra mulher dele: Lisa, vamos fabricar esse bebê, Lisa. E começaram a tentar fazer bebê. Tinha alinhamento de manhã, de tarde, de noite. Diz que a Lisa ia lá no set de gravação só pra casar lá com ele nos trailers lá, porque ela precisava engravidar, minha gente, mas não tinha jeito. Ela não engravidava. Até que começaram a fazer diversos tratamentos de fertilidade em Lisa. E ela, minha gente, engravidou, mas sofreu 2 abortos espontâneos. A Lisa começou a ficar muito frustrada. Primeiro, porque sua carreira como bailarina acabou não dando muito certo. E segundo, porque ela nunca conseguiu realizar o sonho de ser mãe. E ela começou a descontar sua raiva no Patrick. Mas ele, minha gente, era extremamente apaixonado por essa mulher e capaz de fazer tudo por ela. Ele já chegou a falar pra ela: Hey Lisa, nós iremos adotar um baby. O que você acha de adotar um baby? E ela: não quero adotar baby. Eu quero bebecito de minha barriguita, Patrick. Não seja cretino. E aí, minha gente, o homem começou mais uma vez a encachaçar. Porque ele não tinha conseguido realizar o sonho de ser pai. Em 1991, ele fez o filme Caçadores de Emoção, ao lado do Ken Reeves. Ele ainda fez os filmes A Cidade da Esperança, Obrigado por Tudo e mais diversos outros papéis nessa época, minha gente, no início dos anos 90. Em 1997, totalmente no auge, ele foi eternizado na calçada da fama devido ao seu brilhante trabalho como ator e como cantor também. No mesmo ano ele veio pro Brasil, minha gente, para lançamento de um filme e deu entrevista lá no programa do Jô. Na época ele ficou hospedado lá no Copacabana Palace. Disse que adorou o Brasil. Só que, minha gente, a derrocada da vida dele estava prestes a surgir no ano de 1998. Ele começou a gravar o filme Cartas de um Assassino, minha gente. E a metade das cenas do filme ele passava montado em um cavalo numa perseguição. Mas não tinha problema pra ele isso, até porque ele cresceu em um rancho cheio de cavalos, ele amava cavalo. Mas, minha gente, eu não sei que zica que deu ali, não sei o que aconteceu, que o cavalo ficou meio irritado. E o cavalo derrubou ele, minha gente. Ele quebrou as 2 pernas e precisou ficar 1 ano afastado das telonas. Ele praticamente sumiu nesse período. Em 2001, ele estrelou o filme Donnie Darko, marcando seu retorno ali pro cinema. Só que o filme foi um fracasso, minha gente. E depois dali, ele começou a amargar o ostracismo. Tudo que esse homem fazia dava errado. E Patrick começou a ficar cada vez mais deprimido, minha gente. Cada vez exagerando mais na bebida e no cigarro. Ele já não sabia mais o que fazer. Ele falava: Lisa, eu era tão famoso, me amava, ninguém gosta mais de mim. Tô fazendo essas bostas desses filmes, ninguém me quer mais. Eu já não sou o homem mais lindo do mundo. O que tá acontecendo, Lisa? Ela olhava pra ele assim: se conforma, homem. Faz algo que preste. Em 2007, ele foi convidado para fazer um outro grande personagem, minha gente, na série The Beast. Só que nas gravações dessa série, ele começou a sentir fortes dores estomacais. Aí um dia ele saiu no meio da gravação e foi pra casa. Ai, doeu demais. Está dodói aqui no barriguito. Ai, Lígia, tô dodói, não sei o que tá acontecendo. E aí, minha gente, quando ele foi no médico para fazer exames, descobriu que ele já estava com câncer no pâncreas, mas já tinha virado metástase, espalhando por todo o seu corpo. Ali, minha gente, marcava o fim da carreira do astro Patrick Swayze. Só que, minha gente, a vida dele, a partir daí, virou um verdadeiro inferno. As pessoas tinham mania de ver o casamento do Patrick com a Lisa e falar que o casamento deles era algo lindo, maravilhoso, um exemplo. Afinal, os dois já estavam há 35 anos juntos. Mas quem era amigo dos dois disse que minha gente era um quebra-pau lascado de quebrar a casa inteira, sabe? Rico ainda pode quebrar a casa inteira. Às vezes eu fico vendo, mesmo, casal de pobre. Você já viu aquele casamento de pobre? Meia celular do outro na parede, a outro taca a televisão no chão, o outro dá um Hadouken na geladeira. Só que depois dá 2 dias, volta se lambendo de novo e fica com a casa tudo vazia, sem nada dentro. É uma coisa patética isso. Mas rico quebra, compra de novo, tá tudo certo, né, minha gente?
Mas aí, minha gente, o Patrick estava dentro da sua casa totalmente debilitado e Lisa começou a proibir as pessoas que o visitassem. Ela falava que era pro bem dele e para sua saúde. E ele passou a praticamente viver cárcere privado. Inclusive, a Patsy, sua mãe, tentava visitar ele todas as vezes que ela ligava, falava: Lisa, eu tô indo ver meu bebezão. Ela: não dá pra vir, sogra. Não vem hoje não. A casa tá suja. Ai, hoje ele tem fisioterapia. Hoje não tá muito bom não. E aí, minha gente, as poucas vezes que ele era visto nas ruas, dava pra ver que ele tava num estado deplorável, minha gente. Definhando, sua aparência estava totalmente oposto daquilo que ele sempre foi, um galã famoso, né? Até que uma amiga do casal, chamada Charlotte Stevens, resolveu fazer uma denúncia para a imprensa, minha gente, e dizer que o Patrick estava vivendo uma vida miserável, porque a esposa dele, minha gente, além de manter ele em cárcere privado, estava agredindo ele. Ela disse que o Patrick pediu alguma coisa, a Lisa batia nele, e ele começou a ficar todo arregaçado, minha gente, com unha na cara, sabe? Ela batia na boca dele, arrancava dente. Tudo que ele pedia: amor, eu quero um copinho d'água. Que água pra quê? Pá! Coitadinho, minha gente. Ele começou a viver uma vida completamente triste. E o pior ainda estava para acontecer. Uma revista muito famosa de circulação lá nos Estados Unidos disse que a Lisa, minha gente, estava abandonando ele por vários dias sozinho na cama, em casa. E quando ela voltava, ele já estava todo defecado e urinado, minha gente. Sozinho, que nem os remédios e medicamentos dele ele estava tomando mais. Aí virou uma briga pública entre a família dele e entre a Lisa. Os irmãos de Patrick acusavam Lisa de manter ele em cárcere privado, de agredi-lo e de cometer maus tratos. E ela dizia que a única pessoa que cometeu maus tratos contra o Patrick tinha sido a sua mãe, que era por causa daquela jararaca que ele tinha ficado deprimido, alcoólatra e tinha desenvolvido câncer de pâncreas. Minha gente, era um bate-boca, uma baixaria gigantesca. Enquanto isso, o Patrick lá, definhando na cama. 2 meses antes da morte do Patrick, a revista Radar Online deu uma nota dizendo que Lisa estava levando homens e mulheres para sua casa para se relacionar com ele, sabe? Nhanhá com os machos e com as mulheres também, minha gente. Na frente do marido. E que isso estava sendo muito traumático por ele. E disse que ele sempre perguntava: cadê mamãe? Cadê my mother? Meu irmãozito? E ela falava: todo mundo te abandonou. E ele foi ficando cada vez pior, minha gente. E não resistiu. A gente vê essa história, né, de mulher de famoso, que o famoso fica doente, leva macho pra casa. Tem uma história aqui no Brasil também que a gente conhece bem, né? Aí o povo fica: ela tem que viver a vida dela. Casamento não é pra vida inteira, mas não? Você não faz voto quando você casa? Que é no amor, na saúde e na doença? Hã? Espera morrer, caramba. Tem outra aqui no Brasil também, safadona também, que põe o macho pra dentro da casa, o marido fica vendo lá, vendo tudo. E tem gente que defende isso. Ai, mas se fosse ele. Mas não é ele, não é ele. Se fosse aí a gente xingava ele também, mas não é ele, é a mulher. Bom, minha gente, acontece que depois disso ele acabou não resistindo. No dia 14 de setembro de 2009, aos 57 anos de idade, o Patrick faleceu, minha gente. E as cinzas dele foram jogadas no seu rancho no Novo México, que era o seu lugar favorito da vida. E aí, minha gente, começou a briga judicial pelos bens. A amiga dele disse que a Lisa o obrigou a assinar um testamento onde deixava sua fortuna de 40 milhões de dólares exclusivamente para ela, excluindo os irmãos e excluindo a própria mãe. E foi isso que de fato aconteceu. A família começou a brigar com ela na justiça porque queria pelo menos o rancho para transformar o rancho em um museu. Mas, minha gente, foi tarde demais, porque quando eles entraram com a ação, descobriram que a Lisa já tinha vendido o rancho e todos os pertences de Patrick. Diz que ela vendeu ainda por troquinho, minha gente, por dinheirinho de pão. A família viveu uma batalha judicial por muitos anos para pegar a herança do Patrick, minha gente. Mas não conseguiram porque o testamento estava claro. E não conseguiram provar as agressões. Tinha gente que viu, era familiar que tinha visto, era amigo que tinha visto, era imprensa noticiando, mas não tinham provas concretas. Portanto, Lisa ficou com tudo, minha gente.
Em 2014, Lisa se casa novamente com o empresário milionário Albert DePrício. E quando alguém acusa ela de alguma coisa, ela fala que a única pessoa que fez mal pra ele foi a própria mãe. Minha gente, que tristeza, né? Muito triste. Você imaginou você ter tudo na vida, sabe? Ter conquistado tudo, dinheiro, fama, carreira. No final da vida, morrer numa cama fedendo a mijo e apanhando da mulher. Que história triste, né? Esse cara tinha tudo pra ter uma vida brilhante, incrível. Mas foi uma vida travada a agressões e baixaria. Vocês conheceram essa história, minha gente? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Queria só deixar um recadinho, viu, minha gente? Esses dias atrás tem um cara aqui que tava me perseguindo, falando um monte de merda nos comentários, né, Luiz? Eu não apago o comentário de ninguém, eu deixo falar que é um espaço democrático. Mas da mesma maneira que eu tenho responsabilidade quando eu falo dos famosos, responsabilidade até jurídica, porque eu posso tomar um processinho, como já aconteceu várias vezes e nunca perdi, as pessoas que vêm aqui para fazer ameaças graves, principalmente ameaças sobre a minha vida e minha integridade, também tem que saber que vão tomar um processinho também, né? E é chato isso, é burocrático, né? O seu vai chegar a intimação daqui uns dias, tá bom, meu querido? E também essa mesma pessoa começou a ficar na cabeça de um jornalista muito conhecido aqui no Brasil, que fez um vídeo descendo o pau em mim, mas isso eu fiquei tão contente, minha gente, quando um grande jornalista fala de mim, eu falo, nossa, tô sendo notado, isso é maravilhoso, né não? Bom, minha gente, tirando essas coisas aí que nem me abala, eu queria desejar para vocês um início de semana maravilhoso, que Jesus esteja na tua casa, na tua vida e com você. Meu beijo grande, até amanhã às 19 horas.